Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez juntos para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor e que Deus possa nos dar sabedoria para entendermos as maravilhas da palavra dele, não é mesmo? Nós estamos falando acerca da vida de Moisés. Temos aprendido bastante com a vida deste grande homem de Deus que teve que passar por muita coisa para poder realmente ser usado por Deus na história, de Israel. E temos aprendido bastante. Na última mensagem aprendemos com os erros de Moisés, não é? E hoje nós continuaremos a falar sobre a vida de Moisés, a partir do versículo 15. Nós vimos que nos versículos anteriores Moisés havia cometido algo muito grave, havia assassinado um egípcio, escondido o corpo dele e de repente foi descoberto e acaba sendo agora rejeitado pelo seu próprio povo e agora também não somente rejeitado pelo povo dele, mas também perseguido agora por Faraó, como esse versículo nos diz aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 15 nos diz o seguinte: informado deste caso, do assassinato daquele egípcio, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Isso está em Êxodo capítulo 2, versículo 15. Moisés agora então foge para uma região muito distante e vai ficar aqui em Midian durante um período de 40 anos, muito tempo. Para que você possa ter ideia da distância que Moisés percorreu, você vê o mapa e você vê a setinha aí marcando o Egito, onde Moisés estava, onde ele passou os primeiros 40 anos de sua vida no Egito, sendo educado na corte, no palácio real, sendo treinado para ser futuramente o rei do Egito, ali criado na mordomia, no palácio, na melhor educação, com todo o conforto que um homem da corte real teria. Moisés então agora passa a ser perseguido e Moisés vai perseguir uma distância muito grande, vai correr uma distância muito grande e vai parar aqui nesta outra região, região aqui de Midian. Hoje, toda essa região aqui é a Arábia Saudita nos dias atuais, Olha onde Moisés está. Moisés estava aqui no Egito, ele percorre todo esse caminho e vem parar aqui em Midian. Muito tempo se passou daqui até aqui andando, caminhando, talvez sobre um camelo, E aqui nessa região aqui que você está vendo onde a seta está passando, que é o lugar aonde Israel vai futuramente caminhar no período de 40 anos. Moisés futuramente vai voltar daqui, vai para o Egito, e aí o seu povo de Israel vai seguir Moisés, por todo esse trajeto aqui, pelo deserto, até chegar aqui na fronteira aqui de Canaã. Tá vendo Canaã? Israel está aqui, nesse pedaço. Moisés então vai ficar durante 40 anos aqui em Midian, conhecendo toda essa região aqui, Toda essa parte amarela que você está vendo aqui é deserto, uma região bem árida, seca, uma região de deserto. Moisés estava aqui, uma região mais verde, onde tinha pastos, vegetação, as margens do rio Nilo que está aqui. Deus então tinha prometido para Israel, promete para Israel essa terra aqui, tá vendo? A parte mais verde também aqui, as margens do rio Jordão, aqui está um outro, o Rio Jordão está aqui, e aqui o Mar da Galileia, nessa parte aqui em cima. E aqui o Rio Jordão e aqui o Mar Morto. Então Moisés vai ficar aqui em Midian num período de 40 anos. E é sobre essa história que nós iremos pensar hoje. Quais são as lições importantes que nós podemos aprender nesse período da vida de Moisés, mas uma nova etapa na vida dele, onde ele irá aprender grandes lições que Deus irá preparar então para receber futuramente a sua grande chamada, uma tarefa muito importante de libertar um povo imenso que estava aqui, cativos, na terra do Egito. Então vamos lá. Moisés então está ali na beira do poço, em Midian, e diz o texto que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Bom, a primeira encontro que Moisés tem são com essas mulheres, 7 filhas de um sacerdote de Midian. Nós iremos saber o nome desse pai mais para frente. Então a primeira impressão que Moisés causa, né, aqui nessa região de Midian foi uma boa impressão. Moisés não perdeu o seu coração, né, de protetor, de defender as pessoas mais fracas. Moisés então defende essas mulheres contra esses pastores que estavam aqui tentando expulsar, né, aquelas mulheres ali de dar de beber ao próprio rebanho. Então acontece algo. Quando elas voltaram para junto de Reuel, que era seu pai, Reuel aqui é Jetro, futuramente nós iremos saber mais acerca da vida deste homem, Reuel, Jetro, pai dessas moças. Este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Então Jetro, aqui Reuel, acaba, sem conhecer esse homem, acaba gostando dele, porque qual pai não irá gostar de um homem que defende suas filhas, não é? 7 mulheres aqui indefesas. Moisés então causa uma boa impressão, mostrando a esse pai e a essas mulheres que tinham um coração voltado a defender os mais fracos, e é isso que Moisés não vai perder. Graças a Deus por isso, né? O mesmo coração de um homem que defendeu o seu povo lá no início é o mesmo coração de um homem agora que irá defender essas mulheres, das quais uma será a mulher dele, né? Como nós veremos agora. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Moisés então vai morar com esse homem, Jetro, durante 40 anos, muito tempo. E Jetro deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então este é o primeiro filho de Moisés. Aqui a história é bem resumida, né? Moisés casa com Zípora, filha de Jetro, e acaba tendo um filho com essa mulher, e coloca o nome de Gerson, justamente porque Gerson aqui lembra um pouco da história de Moisés. Moisés agora está numa terra estranha, e ele acaba sendo alguém que irá viver numa terra como peregrino, sem uma terra que não será uma terra fixa para ele, porque a terra de Moisés mesmo era o Egito, e também futuramente, né, Deus irá prometer para o povo de Israel uma nova terra. Bom, o que nós podemos aprender aqui com essa história, essa nova etapa? Bom, Moisés agora vai viver um período totalmente diferente daquele que ele viveu no Egito. Uma nova vida, uma nova família, uma nova terra. E creio que há 2 coisas importantes que Deus irá fazer com a vida de Moisés. Moisés irá aprender durante esse tempo a ter maturidade. Irá, através das circunstâncias que ele vai enfrentar aqui, vai aprender a ser uma pessoa mais madura, né? E também, uma outra coisa importante, a integridade de Moisés será testada durante esse tempo. 40 anos não são 40 dias, não são 40 meses, é muito tempo. E não há nada melhor do que o tempo para causar em nós, né, amadurecimento. Nós amadurecemos muito com base em bastante tempo, né? Ninguém amadurece de um dia por outro. Requer tempo, requer circunstâncias, né? E também integridade é provada no tempo. Veja só, você já chupou uma laranja, uma fruta fora do tempo? Ou seja, quando ela não está ainda madura, quando não deu tempo para ela amadurecer, você vai chupar uma laranja, ela vai estar meio azeda, não vai estar tão doce. E quando ela passa muito do tempo também, acaba estragando, acaba perdendo o sabor, né, característico de uma laranja boa. Toda fruta, né, bem madura, uma fruta boa, ela leva um tempo para amadurecer, para atingir aquele ponto ideal onde ela pode ser comida, usada, não é? Mas também o tempo também é muito importante para mostrar a integridade de uma pessoa. Móveis feitos de madeira ruim, em pouco tempo estraga. Mas um móvel, né, feito com madeira boa, né, o tempo mostra, né, que a integridade de um material, a capacidade de um material aguentar muito tempo, através do próprio tempo, né, agindo naquele material, mostra a qualidade daquele material. E o tempo mostra isso para a gente. O tempo é importante para nos amadurecer
E o tempo é importante para mostrar a qualidade de quem somos, porque ninguém consegue fingir por muito tempo. Moisés então vai passar 40 anos nessa terra estranha e Deus irá usar todas as circunstâncias ali da terra de Midian para levar Moisés ao amadurecimento e para testar também a integridade deste homem, para futuramente, depois de 40 anos, Deus então usar Moisés para uma grande tarefa. Bom, eu não sei você, eu não conheço muito bem a tua vida, mas infelizmente em nossos dias, nós queremos alcançar grandes coisas de um dia para o outro. As pessoas hoje não têm paciência para esperar muito tempo. Nossos filhos estão crescendo numa geração onde devem ser mimados e esquecem de que para que um homem, para que uma mulher chegue ao amadurecimento, para que a integridade possa ser formada na vida de uma pessoa, isso requer tempo. Não é de um dia por outro. Nós queremos tomar atalhos na nossa vida, nós queremos tomar caminhos onde as coisas podem acontecer muito rápido, mas geralmente não é assim que acontece. Deus usa o tempo para nos moldar, para nos fazer amadurecer e para também testar nossa integridade. Ninguém nasce homem e mulher maduros de um dia para o outro. Moisés passou boa parte da sua vida no Egito, estudando numa faculdade talvez excelente, e achou que já estava preparado para sair dali e salvar o povo dele. Nós vimos que Moisés foi bem maturo no início de sua vida, ao sair do palácio, trocando os pés, as mãos pelos pés, vamos dizer assim, assassinando o homem e depois tomando medidas ruins, trazendo consequências terríveis para a sua vida. Moisés então agora vai passar um período grande aqui em Midian e Deus irá então fazer com que esse homem amadureça e testando a integridade deste homem. Veja só, vamos ver algumas coisas interessantes. Primeira questão aí do tempo. 40 anos Moisés agora vai passar em Midian. 40 anos. Moisés irá ser chamado por Deus para levar o povo de Israel com 80 anos de idade. É muito tempo. 40 anos aqui em Midian aprendendo antes de Deus chamar esse povo. O tempo é muito importante para nos ensinar. Se você quer se tornar um grande homem e uma grande mulher, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Tenha paciência para esperar, espere, amadureça. Se você tem um desejo de poder casar, você que é jovem, será que você está maduro para isso? Será que já é tempo para que você possa pensar numa responsabilidade maior? Não somente o tempo foi importante na vida de Moisés, mas também o ambiente. Moisés agora vai sair do palácio, Moisés vai sair da cidade grande, Moisés então vai sair do lugar onde todos os recursos eram possíveis para ele. Ele agora vai para uma região desértica, uma região árida, difícil. Ele vai para o deserto, para uma região isolada. E como isso foi importante para testar o caráter deste homem, para também amadurecê-lo. Bom, nós achamos que para amadurecer, para nos tornarmos pessoas íntegras, nós temos que estar no melhor ambiente. Geralmente, ambientes difíceis, complicados, também é uma grande ferramenta para que Deus possa moldar o nosso caráter, a nossa vida. E muitas vezes criamos nossos filhos assim, mimados, impedindo com que eles sofram ou colham consequências de seus atos ruins. Mas é importante, que nossos filhos conheçam também os vales, conheçam os lugares desertos, conheçam lugares, ambientes onde os recursos não são tão bons quanto ele queria, porque isso também vai fazer com que nós e nossos filhos possam amadurecer. Não somente o ambiente, mas também o trabalho. Moisés agora então vai deixar o palácio, treinado para ser futuramente o rei do Egito, criado nas melhores escolas. Moisés agora vai trabalhar como pastor de ovelhas, isso mesmo. Moisés vai se tornar pastor de ovelhas. Com certeza, Moisés não aprendeu na escola do Egito a como criar ovelhas, mesmo porque criar ovelhas era uma profissão odiada pelo egípcio. Você lembra que quando Israel chega no Egito, uma das recomendações que José deu a eles é para que não falassem que eram criadores de ovelhas, porque os egípcios odiavam e viam os pastores de ovelhas com maus olhos. Moisés não foi criado para ser pastor de ovelhas, mas Moisés virá passar 40 anos de sua vida
criando ovelhas, pastoreando ovelhas no deserto. E veja bem, o lugar onde Moisés irá conduzir as ovelhas que não eram dele, as ovelhas eram de Jetro, seu sogro, vai ser justamente naquela região onde Israel futuramente iria passar na sua peregrinação. Deus estava usando esses 40 anos para ensinar Moisés, a conhecer o caminho que Moisés iria ter que trilhar para conduzir o povo. Veja só que importante, nada foi desperdiçado por Deus aqui. Moisés irá ficar 40 anos justamente na região onde Israel iria passar, conhecendo as trilhas, conhecendo os caminhos, conhecendo as dificuldades e problemas que aquele ambiente poderia oferecer para o seu povo futuramente. Veja que Deus está, então, ensinando geografia aqui para Moisés, Moisés, então, vai aprender bastante com a sua profissão, não somente o ambiente, não somente o local aonde Israel futuramente iria passar, mas também Moisés irá aprender a cuidar, de ovelhas. Geralmente não seriam bichos que Moisés iria cuidar, futuramente, mas futuramente Moisés iria pastorear gentes, não usando uma arma, não usando um revólver, não usando um arco e flecha, como talvez ele foi ensinado no Egito, assim, matando o homem, Mas Moisés irá aprender a ser uma pessoa mansa como as ovelhas. Moisés também irá aprender a pastorear. Moisés irá usar não uma arma, Moisés irá usar o cajado. E é isso mesmo que nós veremos no capítulo 3 futuramente, quando Deus encontra Moisés no deserto pastoreando as ovelhas de Jetro, no versículo 1 do capítulo 3, Deus então irá usar o cajado de Moisés para mostrar o poder dele, não a arma, mas o cajado, justamente o cajado de um pastor, é o que futuramente Moisés será. Veja como o trabalho foi importante na construção do caráter deste homem, e assim com a gente também. O tempo, o ambiente, o local onde nós moramos, o trabalho, as coisas, as circunstâncias que nós realizamos são ferramentas importantes na construção do nosso caráter. Usar mal o tempo, não aprender com o ambiente onde nós estamos e não aprender com o trabalho, os mais simples possíveis que nós temos que fazer, pode nos levar a sermos pessoas ruins, a sermos pessoas boas. Não despreze o trabalho. Qualquer trabalho é digno. Desde um pastor de ovelhas até um governador de um grande país, tanto um quanto o outro são importantes. Deus irá usar o Egito e Deus usou Midian para treinar Moisés. Deus usou a escola do Egito, assim como Deus usou o pastoreio, uma função simples e odiada pelos egípcios, para construir o caráter de Moisés. E a outra coisa importante que nós vemos aqui é que as pessoas também são importantes para nos moldar. Moisés agora deixa o seu povo, Moisés deixa o Egito, e Moisés agora então vai morar com os midianitas. Moisés irá construir uma família, Moisés irá aprender muito com o seu sogro Jetro, que foi uma bênção na vida deste homem. 40 anos na convivência, casando, tendo filhos, convivendo com a sua nova família, aprendendo na simplicidade de uma vida difícil, de uma vida simples, cuidando de bichos, longe dos holofotes da grande cidade. Moisés então irá aprender grandes lições, ele irá amadurecer, irá ser testado em sua integridade. E é assim que acontece com a gente. O tempo, o ambiente, o trabalho, as pessoas com as quais nós convivemos são importantes na construção de nosso caráter, de nossa maturidade. E é isso que nós veremos aqui. Duas lições importantes que nós aprendemos com essa nova situação que Moisés está enfrentando. Primeiro, esses 40 anos que Moisés irá passar aqui em Midian, irá ensinar Moisés a ser uma pessoa mais humilde. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: mas ele, Deus, dá cada vez mais graça, nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No primeiro momento que Moisés se encontrou com o seu povo, quando ele irá defender, separar dois irmãos que brigavam, dois hebreus que brigavam, um olha para ele e fala o seguinte: quem constituiu você sobre juiz e príncipe sobre nós? E ele disse, você quer nos matar como fez com o egípcio? Moisés não estava pronto para essa grande missão.
Moisés possivelmente achou que todos os recursos do Egito iriam torná-lo capaz de poder liderar e livrar o seu povo. Mas talvez Moisés ainda fosse um pouco arrogante em suas pretensões. Deus então irá ensinar uma grande lição para Moisés aqui, a ser uma pessoa mais humilde. Nós vemos isso no decorrer da história. Quando Moisés encontra aquelas mulheres no poço, quando elas são agredidas por aqueles outros pastores, Moisés então as defende, assumindo uma atitude de servo, não é? Moisés está longe do Egito, não tem que provar nada para ninguém, não é? Mas Moisés defende a parte mais fraca. Moisés então assume o lugar daquelas mulheres, dando de beber aos animais, pegando a água que tanto elas precisavam, assumindo uma atitude de servo que não quer provar que é grande para ninguém, mas ajudando aquelas mulheres. A outra coisa que nos mostra, principalmente isso nos mostra como Moisés foi humilde, é assumir um trabalho que ele foi treinado para não ter. 40 anos pastoreando ovelhas. Moisés irá aprender a ser humilde aqui. Ele irá deixar o trono, o palácio, e agora irá cheirar, ele irá passar bom tempo cheirando, ovelhas, aprendendo a lidar com animais. Isso mesmo. Moisés agora, que estava no topo, agora está distante de sua terra natal, criando animais que ele aprendeu a odiar. Moisés aprendeu a ser humilde, cuidando de bichos, de ovelhas, de uma profissão simples, ali no meio de um povo simples. A outra coisa mais impressionante ainda é que durante 40 anos Moisés será um empregado. Moisés irá trabalhar para o seu sogro, Jetro. O rebanho não é dele, o negócio não é de Moisés. Moisés agora está aprendendo a ouvir ordens de um outro homem, abaixando a cabeça. Durante 40 anos Moisés estava agora se submetendo à liderança de um homem chamado Jetro. Isso mostra para a gente como é importante, nós sermos pessoas humildes, aprendemos a ouvir e ser submissos. Você quer ser um grande homem? Jovem que está me ouvindo, você quer ser um grande marido? Mulher, você quer ser uma grande esposa? Você quer ter filhos, filhas? Se você quer ser um bom pai, aprenda a ser um bom filho. Aprenda a ouvir primeiro, antes de poder dar ordem a alguém. Para ser pastor, é necessário primeiro ser ovelha. Para um dia estar à frente de algo grande, é preciso primeiro aprender a estar lá embaixo. Moisés, antes de assumir a liderança de um grande povo, teve que aprender a ouvir, e a ouvir durante 40 anos as ordens de um outro homem chamado Jetro. Moisés iria aprender uma profissão não nobre, como ele foi educado no Egito, mas agora Moisés irá aprender uma profissão simples, que será de grande utilidade para ele no futuro, quando não iria mais pastorear ovelhas, mas iria pastorear uma nação gigante, um povo gigante, que era o povo de Israel. Por isso, seja humilde. Aprenda a ser humilde, que o tempo, as circunstâncias, o ambiente, as pessoas com quem você convive, possa levar você a essa maturidade em ser uma pessoa humilde, que sabe baixar a cabeça no tempo certo, para que no tempo certo Deus possa exaltá-lo e conceder a você talvez uma função maior, talvez à frente de algo grande, trabalhando para a glória dele. Imagine se Deus colocasse Moisés na frente de um grande povo, quando ele ainda era uma pessoa bem pretensiosa. Você colocaria uma grande tarefa na mão de alguém arrogante? Claro que não. Você procuraria alguém humilde, para que essa pessoa não se exaltasse ao ponto de achar que toda a glória e todo o louvor fosse para ela. E não foi assim com Moisés, não é? A outra lição que nós aprendemos aqui é sobre a fidelidade. Lucas 16:10 nos diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Moisés futuramente será aquele que irá administrar um grande povo. Mas durante 40 anos Moisés teve que aprender a cuidar de ovelhas, a cuidar de uma família, de um rebanho bem menor. O texto nos diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito.
como você é. As coisas pequenas, as coisas que são muitas vezes desprezíveis, você considera algo importante de ser feito? Muitas vezes nós queremos estar à frente de algo grande quando nós somos muito ruins naquelas coisas que são pequenas. Mulher, homem, filhos que estão me ouvindo, que querem futuramente casar, ter uma família. Se você não consegue arrumar nem o teu quarto, quem dirá se você terá capacidade para administrar uma casa? Se você não sabe lidar com R$10, R$100 na tua mão, quem dirá saber lidar com a quantidade maior, com um salário grande na mão? Se você sabe usar muito bem uma nota de R$10, você saberá muito bem usar uma nota de R$100. Se você sabe cuidar muito bem do seu quarto, você saberá cuidar muito bem de sua casa. E é assim que Deus avalia um grande administrador. Isso é um grande princípio de administração. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Moisés foi um excelente pastor de ovelhas, porque durante 40 anos Jetro confiou neste homem. 40 anos provou a integridade de Moisés, mostrando a sua fidelidade, a sua submissão, cuidando muito bem de ovelhas. Moisés agora está preparado para ser um grande pastor de uma grande nação, e é assim que Deus também nos usa. No Novo Testamento nós vemos que para que uma pessoa possa liderar o povo de Deus em sua igreja, para que seja pastor, ele tem que ser avaliado em sua família. Se ele é um bom marido, um bom pai, um bom governante de sua casa, ele está preparado para governar algo maior. O texto lá em Timóteo nos diz o seguinte: como ele vai governar a igreja de Deus se ele não sabe governar nem sua própria casa? Infelizmente, hoje é assim. Nós desprezamos o nosso lar, desprezamos as coisas que nós temos que fazer em casa, e Deus avalia o que nós somos em casa para nos colocar em nossas mãos algo maior. Como você em sua casa, em seu trabalho? Talvez você sonhe com uma profissão diferente. Eu gostaria de ter profissão tal, mas quem é você em seu trabalho? Você é bom naquilo que você faz, mesmo que seja pequeno, mesmo que aos olhos das pessoas seja desprezível, você é bom naquilo que você faz? Você se importa com as coisas pequenas? Isso mostra a sua humildade e a sua fidelidade. Essa é a grande lição que nós aprendemos com Moisés aqui. A sermos pessoas humildes, a sermos pessoas fiéis naquilo que fazemos, mesmo se aquilo que nós fazemos não seja tão grande, mas Deus está avaliando a sua vida através disso. Crianças que me ouvem, jovens que me ouvem, você irá ser um grande homem e uma grande mulher se hoje você faz muito bem feito aquilo que é colocado em tuas mãos pelos teus pais. Pais, coloquem responsabilidades pequenas, responsabilidades na vida de seus filhos. Não criem seus filhos para serem pessoas imaturas. Dê a eles pequenas responsabilidades. Ensine aos seus filhos o valor de uma vida simples. Ensine humildade para eles, dando valor àquilo que muitas vezes aos olhos deles não é legal. Não é? Cuidar de uma casa, dobrar a sua roupa, aprender a cozinhar, arrumar o seu quarto, são coisas pequenas, mas muito importantes na construção do caráter de uma pessoa que quer ser uma grande pessoa um dia. Será que na faculdade as pessoas são ensinadas a darem valor às pequenas coisas? Será que Moisés aprendeu no Egito a dar valor às pequenas coisas? Não. Foi em Midian, foi no deserto, foi na casa de uma família simples, foi pastoreando ovelhas, e foi através de muito tempo que Moisés aprendeu a ser uma pessoa humilde e fiel, aprendendo com as coisas simples da vida, com as dificuldades da vida, com as coisas desprezíveis, a ser um grande homem que Deus então um dia irá usar. Quero encerrar com vocês com este versículo: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Vamos olhar então para a vida deste grande homem Moisés, que foi moldado por Deus num período muito grande, e aprender a sermos pessoas mais humildes e a sermos pessoas fiéis nas coisas simples, nas coisas desprezíveis que Deus coloca em nossas mãos para nos levar à maturidade e à integridade. Amém? Deus abençoe a tua vida e que você possa aprender
com tudo que nós temos visto aqui na vida de Moisés. Um abraço.